Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Parpinelli, eu sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Hoje eu vou falar para vocês sobre o TDAH. O que é o TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a pessoa pode ter apenas o TDA, transtorno de déficit de atenção, e não ter a hiperatividade. Então é importante que a gente conheça todos os sintomas para conseguir entender se aquela pessoa pode sim fechar esse diagnóstico ou se ela também só tem sintomas que são naturais, né? Desenvolvimento humano, como na primeira infância, onde as crianças são mais agitadas, às vezes podem ter um pouco de desatenção. Então, vários sintomas aqui são sintomas comuns de todos os seres humanos. A grande questão que a gente vai ver é o prejuízo desses sintomas em vários ambientes da vida da pessoa. Então, a pessoa que tem TDAH, primeiramente, ela nasce TDAH, ela não se torna TDAH. Então, quando você vai investigar o histórico de vida dela, você já começa a ver vários sintomas e vários prejuízos, certo? A pessoa que é TDAH, ela não é TDAH apenas na escola ou apenas na casa. Ela é TDAH em todos os lugares. Obviamente, por conta dos estímulos ambientais, em alguns lugares os sintomas podem estar mais exacerbados e outros minimizados, certo? Mas eles sempre estarão presentes. Então vamos lá, alguns dos sintomas clássicos do TDAH. A gente tem aí então a tríade, que é desatenção, impulsividade e hiperatividade, que são os sintomas mais importantes do TDAH. O que seria então a questão da desatenção? Tem uma discussão muito grande em relação ao termo déficit de atenção, porque na grande verdade, as crianças, pessoas em geral, né, independente da idade, com TDAH, elas não têm uma diminuição da atenção. Ela tem uma diminuição do foco atencional. Muitas vezes as pessoas estão no ambiente e elas conseguem prestar atenção em muitos estímulos ao mesmo tempo. Então, se a pessoa está numa sala de aula, ela consegue ouvir o professor, os amiguinhos estão aqui do lado fofocando, o amigo que está aqui fazendo tec-tec-tec na cadeira, o ventilador que está rolando, só que ela não consegue filtrar as informações que são mais relevantes para ela focar a atenção dela. Então é como se ela ficasse hipervigilante ali naquele ambiente. E aí, obviamente, como ela não consegue selecionar os estímulos mais relevantes, acaba perdendo aí a qualidade nessa atenção. Então esse é um dos primeiros pontos que é importante se pensar. A hiperatividade, ela pode ser demonstrada de diversas maneiras. Não só, né, a hiperatividade motora, que você vê que a criança não para, não consegue ficar muito tempo sentada, como eu, mexe muito com as mãos, com as pernas, fica balançando, fala muito rápido, atropela a fala dos outros. Então, quando ela está numa conversa, ela fala uma coisa para uma pessoa e a outra está respondendo e ela já pensou numa terceira coisa e ela, se ela não falar, ela vai esquecer e aí ela atropela o outro e acaba tendo vários comportamentos inadequados também. E tem também uma hiperatividade mental. Então é muito clássico quando você conversa com uma pessoa TDAH e ela vai te contar algum fato que ela comece a contar a história. Daqui a pouco ela lembra de outro fato que para ela é super importante, às vezes é um detalhe insignificante. Ela vai para aquele fato, aí ela começa a descrever ele, lembra de uma outra coisa, e aí quando você vê, ela nem lembra mais de onde começou a conversa e qual era o tema central, porque ela já abriu várias janelas e já se perdeu no pensamento. Então, isso é muito clássico quando você conversa com uma pessoa TDAH. Outra questão muito clássica é a impulsividade. Então, o TDAH ele tem uma disfunção executiva. O que seria isso? É a capacidade dele ver um objetivo e ele construir, planejar as etapas passo a passo para chegar naquele objetivo. Muitas vezes ele pode não conseguir saber construir ou depois de muito treino ele consegue construir, mas ele acaba se atropelando e esquecendo algumas das etapas. É muito clássico quando você percebe as mães falando com o filho: filho, olha só, pega a roupa do armário, separa o que está sujo, bota na máquina e depois você coloca tudo para secar. Aí a criança vai lá, pega as roupas, já esqueceu que é para pegar a sua suja, faz um bolo de roupa, aí ela lembra que era o quê? Era a máquina, e joga dentro da máquina e vai ver televisão. A mãe, ué, você não ligou
ligou a máquina? Você não tirou a roupa e botou no varal depois? Era para fazer isso. Então é como se a mãe desse muitas instruções, muitos passos ao mesmo tempo, e ele só tenha conseguido filtrar algumas daquelas etapas. Tanto que uma das orientações que a gente dá quando fala com pessoas com TDAH é dar uma instrução de cada vez. Filho, pega as roupas sujas que estão no seu armário. Botou no cesto? Agora sim. Vai lá e coloca dentro da máquina. Aí ele colocou? Agora o que você tem que pedir? Para ele botar amaciante, ligar a máquina. Então, quando você pede uma instrução de cada vez, normalmente eles conseguem completar assim a tarefa, certo? Então, esse é um ponto importante. Dentro das funções executivas, tem a modulação também no foco atencional, tem o controle inibitório, que é muito importante para o autocontrole das crianças, principalmente frente a alguma situação de frustração. Então, a criança, por exemplo, perde no jogo, ela fica extremamente irritada, tem uma explosão de raiva muito grande, porque ela não consegue ali, né, regular essa emoção dela, e ela acaba indo ao extremo. Ou, às vezes, frustrações até muito pequenas do dia a dia. Então, trabalhar o autocontrole vai ser extremamente importante para aumentar o controle inibitório dessa criança frente a essas situações adversas, certo? Uma situação também muito típica de TDAH é quando a gente fala do famoso sincericídio. Já ouviram esse termo? Gente, os TDAHs normalmente não filtram muito bem o que pensam, sabe? E aí olha para uma pessoa, sei lá, a amiga tá lá na casa dela, tá se vestindo, e ela fala: "E aí, você gostou? Eu comprei essa roupa nova." E fala: "Nossa, tá horrorosa." Aí a pessoa: "Nossa, precisa falar assim?" E aí na cabeça dele, ela perguntou, só queria uma resposta, eu só falei. Só que muitas vezes o TDAH só percebe que o que ele falou foi inadequado depois que ele já falou. Muitos até falam: "Nossa, parece que eu estava sentindo a palavra sair, mas eu não consegui controlar. Quando eu vi, já tinha falado." Então, esse sincericídio, essa dificuldade de filtrar, pensar antes de falar, é uma das dificuldades que são decorrentes dessa disfunção executiva também, certo? Para quem quer entender sobre TDAH, tem que estudar essa parte de função executiva, certo? Ok. Outra dificuldade muitas vezes, eles perdem o interesse muito fácil, porque como eles estão, né, atentos a tudo a todo momento, ele está fazendo uma atividade, aí às vezes o esforço mental que ele tem que fazer pode ser muito grande, e aí ele vai perdendo interesse e vai fazer outra coisa. Sabe aquelas crianças que chegam num lugar, pegam um brinquedo, começam a brincar, não concluem aquele brinquedo, vão no armário, já pega outro. Quando você vê, tá uma zona, sala cheia de brinquedo espalhado, e no final, ela não jogou nenhum jogo. Ela só manipulou os objetos ou começou a desistir. Então, o TDAH tem uma dificuldade muito grande de conclusões de tarefas. Isso também em relação a adultos, tá? Então, no trabalho, às vezes ele começa a fazer uma coisa, outra coisa, não, mas eu tenho que pegar o café, senão eu não vou conseguir prestar atenção. Aí vai lá na cafeteria, compra um café. Aí ele volta para o escritório, já não lembra o que ele estava fazendo, que ele estava escrevendo um projeto. Aí ele lembra que tem que checar o e-mail. Quando ele começa a olhar o e-mail, ele já vê que tem e-mail de 3 pessoas. E aí, quando chega o final do dia, ele viu que tudo que ele começou a fazer, ele deixou pela metade. O que também gera muita frustração para a pessoa com TDAH, certo? Essas pessoas costumam ter uma baixa autoestima, que muitas vezes elas são decorrentes de muitas tentativas durante o decorrer da vida dessa pessoa de fazer algo e ela infelizmente ter fracasso. Então, fracasso no desempenho escolar, fracasso nas relações interpessoais. Então, ela quer ter muitos amigos, ela quer interagir, mas muitas vezes ela acaba passando por cima das pessoas, interrompendo as pessoas, querendo mandar, não percebe a inadequação dela e ela acaba não conseguindo sustentar essas relações de amizade. Então, tem tantas tentativas, né, de desempenho, de estudos, de concursos públicos, vestibular, que essa pessoa acaba não conseguindo ter sucesso, que isso faz com que ela comece a achar que ela é incapaz.
Além disso, tem os muitos rótulos, né, que essa pessoa recebe ao longo da vida. Ah, você não quer nada com nada, você é um preguiçoso, você é irresponsável, você só quer saber de ficar pulando. Quando na verdade são sintomas ali do transtorno que ela tem, que ela precisa aprender recursos de como lidar, porque ela tem total capacidade de se desenvolver bem, certo? Então, essas pessoas, elas vão ser pessoas também muito esquecidas. Sabe aquela brincadeira que a gente tem de abrir a geladeira para pensar? É o tipo TDAH. Não só TDAH, tá, gente? Pessoas com transtorno de ansiedade também podem ter isso. Mas às vezes ela foi, abriu a geladeira, aí ela viu que a manteiga tá acabando, aí ela falou: eu tenho que anotar no papel que a manteiga tá acabando. Quando ela tá ali anotando no papel, ela lembra de um vídeo no YouTube que ela queria ver e no final ela não fez o pão que ela queria comer. Então, pode ser que ela tenha lapsos aí de memória, tá? Por conta dessa intensidade de pensamentos, vários pensamentos ao mesmo tempo, de temas muito diversificados. Além disso, as pessoas com TDAH elas podem ter uma propensão a sexo de risco por conta dessa impulsividade, né? Então tá tendo uma relação com a pessoa, ela não para pegar um preservativo. Propensão também ao uso de drogas, às vezes até para conseguir dar conta de alguns sintomas que ela tem. Então são coisas que a gente tem que ficar muito atentos, né, para que ela tenha aí uma vida muito produtiva. Além de casos de relacionamentos amorosos, às vezes muito conturbados, porque a pessoa não dá conta dos compromissos, se atrasa e o parceiro começa a ficar chateado. Então, tem muitas separações. Outra coisa também que é muito clássica de TDAH são pessoas que têm muitas multas no trânsito, porque não prestaram atenção na placa para saber qual é a velocidade correta, ultrapassaram um sinal, ou se distraíram vendo uma borboleta passar e bateram no carro da frente. Então, todos esses sintomas, eles fazem parte do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não necessariamente você precisa ter todos, tá? Mas é necessário que haja um prejuízo nas relações da pessoa, no seu desempenho, né? Seja no trabalho, seja escolar, universitário, e tem tratamento. Então, busquem psicoterapia, tá? Pode ser psicoterapia comportamental ou cognitivo-comportamental também, se não tiver necessidade de análise do comportamento. A parte medicamentosa para esse transtorno é fundamental. Quando você começa a tomar a medicação, é outra vida. É como se você tivesse um barulho na sua cabeça o tempo todo, e quando você toma a medicação, você sente como se tivesse um alívio aqui, e aí você consegue pensar uma coisa de cada vez, ou seja, você consegue focar, você consegue terminar as coisas, não ficar procrastinando tudo, ou começando um monte de coisa e deixar em aberto. Então, é uma qualidade de vida que é necessária para as pessoas com TDAH. Então, não tenham preconceito em relação à medicação. Em muitos casos, pode ser que a pessoa tenha que usar a vida toda. Em outros casos, pode ser que na vida adulta os sintomas diminuam e ela não necessite mais. Claro que, por ela também saber usar estratégias que vão auxiliar ela no dia a dia, na organização da vida dela, enfim, nas relações interpessoais, mas busquem uma avaliação, tanto de um psicólogo, para você conseguir começar a fazer um tratamento, aprender todas essas técnicas e recursos para você colocar em prática no seu dia a dia, e uma avaliação psiquiátrica para você ver se, no seu caso, a medicação pode ser muito útil. E se for, use. Você vai ver como é outra realidade. Tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um transtorno aí que tem muitas questões que poderiam ser faladas, mas eu espero que eu tenha conseguido passar os principais pontos. E se você conhece alguém que você acha que se encaixa aí no TDAH, ou se você conhece pessoas que estão buscando diagnóstico, compartilhe esse vídeo para que elas tenham mais informação, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de curtir aqui embaixo, ativar as notificações e se inscrever aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!